Falar do Vascão da Gama, Faria? Vamos, por favor. Tô com uma listinha aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Listinha é bom. Nem sempre, né? Ó, a gente passou outro dia, aqui na hora, uma lista de jogadores com contratos se encerrando. E aí, com o início do trabalho do Alexandre Matos, né, o novo diretor executivo de futebol da Vasco SAF, ele que vai dar as cartas no futebol do Vasco agora, é obviamente, né, abaixo da diretoria alta da Triple Seven. Mas quem manda no futebol do Vasco hoje é ele, o Alexandre Matos, que já iniciou hoje o trabalho, já teve reunião com o Lúcio Barbosa. As conversas já vinham acontecendo de forma intensa desde sexta, né? Mas hoje, de fato, vamos dizer, ele bateu o cartão pela primeira vez no Vasco da Gama. Alguns nomes não devem ficar. E aí eu tenho 3 pra falar. Alex Teixeira, que voltou no ano passado como, né, o retorno do Cria para ser um grande nome na Série B, não teve sequência. Ele ficou esse ano basicamente por uma questão de contrato, ele até entrou em alguns jogos e tal, mas ele não deve renovar com o Vasco. Sebastian Ferreira é outro com quem o Vasco não deve renovar. E o goleiro Ivan, cara. Ivan também não deve renovar com o Vasco pro ano que vem. Jogadores com contratos se encerrando até poderiam assinar pré-contratos e saírem de graça pro ano que vem. Então Alex Teixeira, Sebastian e Ivan não devem ficar. 4 jogadores, ou com 4 jogadores, o Vasco quer a renovação. Zé Gabriel e Maicon, volante Zé Gabriel e o zagueiro Maicon, o Vasco está conversando para renovar. Mais um, eu boto nessa lista, são 5 na verdade. O atacante Rossi, que até deu uma entrevista esses dias falando que vai ficar, né? Mas o Vasco também tem, obviamente, que negociar e assinar a renovação com o Rossi. Então Zé Gabriel, Maicon e Rossi devem ficar para o ano que vem. 2 nomes, o Vasco quer que fiquem, mas que o Vasco está com dificuldade de renovar com eles. O Bruno Praxedes, meia do Bragantino, e o lateral direito, Paulo Henrique. Então podem não ficar no Vasco, são jogadores emprestados. O Paulo Henrique pertence ao Galo e o Galo só quer vender. Além do Vasco, clubes da Major League Soccer também têm interesse no Paulo Henrique. Então poderia haver um leilão, uma negociação conjunta, o Vasco teria que concorrer, né? Haveria uma concorrência pelo Paulo Henrique. E o Praxedes é a mesma coisa, o Bragantino só quer vender o Bruno Praxedes, né? Então o Paulinho fica, né? Por enquanto. Então o Praxedes é um que também há essa dificuldade na renovação. E aí surgiu um outro ponto. Até por entrevistas para a imprensa argentina. Ramon Dias, cara. Ramon Dias falou até com a TIC Sports da Argentina. E não é que ele tenha dado uma incerteza. Viu o pessoal até meio desesperado na internet, torcedores do Vasco preocupados. Mas não é isso. O Ramon falou claramente, e a gente já viu que ele tem personalidade, ele não tem meias palavras, né? Ele traz mesmo a responsabilidade para ele, e ele falou que para que ele faça um bom trabalho no ano que vem, para que ele fique tranquilo para trabalhar no ano que vem, ele teria que ter participação nos reforços, algo que já era até acertado com ele, mas ele meio que reiterou isso, e também ele falou de melhorias estruturais no CT Moacir Barbosa. Ele fez, provavelmente, alguns pedidos nos bastidores e trouxe isso a público. Ele falou sobre isso, que ele quer melhorias. Ele não ia falar isso de maluco, né? Ele fez esses pedidos e espera receber. Então, é mais um ponto para quê? Para que o Alexandre Matos trabalhe nos bastidores conversando com o Ramon Dias e com a comissão técnica que veio com ele da Argentina. Então, eu vou meio que tranquilizar o torcedor, mas obviamente, né, gente? A gente sabe que tudo pode mudar. Mas essa história dele ter participação nos reforços, isso foi acordado quando ele chegou no meio do ano. Óbvio que foi com uma outra diretoria, o Luiz Melo era o CEO, né? O Paulo Brax era o diretor de futebol, agora é uma outra diretoria. O Lúcio Barbosa, o CEO, e o Alexandre Matos é o diretor de futebol. Obviamente vai ter que ser conversado, mas isso foi acordado quando ele veio. E esses nomes também, Gabriel Farias, para você falar sobre eles. Os 3 que não devem ficar, Alex Teixeira, Ferreira e o Ivan. Os 2 que o Vasco está com dificuldades, o Praxedes e o Paulo Henrique. E os três, né? Rossi, Maicon e Zé Gabriel, com as quais o Vasco conta já pro ano que vem, Faria. Então, vamos lá. A manutenção do Ramon Dias é essencial pro Vasco ter um bom andamento já no início da próxima temporada. O Ramon Dias já estabeleceu uma base, ele já tem a confiança desses jogadores. O primeiro passo que o Vasco deu, pensando no próximo ano, que é a contratação do Alexandre Matos, foi um belo de um passo. O Vasco conseguiu ser rápido e efetivo para suprir uma lacuna e ter agora uma figura central comandando o departamento de futebol. Agora, à beira do campo, é essencial que o Ramon Dias prossiga. Excelente trabalho realizado esse ano, demonstrou ser um treinador de enorme personalidade e, acima de tudo, está motivadíssimo a seguir no Vasco. Encarou
essa possibilidade como se fosse uma das primeiras da carreira. É impressionante como um cara tão vitorioso, com um currículo tão extenso, campeão de Libertadores como jogador e como treinador, pô. Quis tanto vir ao Vasco na situação em que o Vasco se encontrava. Onde muitos poderiam olhar para aquela possibilidade e dizer deixa assim, isso pra lá, não. Espera uma próxima. Assim eu não vou. No início de uma temporada, o Vasco com dinheiro para contratar, eu vou. O cara veio no momento que ninguém queria. O Vasco tinha 9 pontos, era o vice-lanterna. Se entendeu com o time, se entendeu com a torcida, demonstrou que é um baita de um técnico e terminou a temporada a cada entrevista reforçando esse carinho, esse amor, esse cuidado que ele tem com o Vasco da Gama. Então, pra mim, é essencial que o Ramon Dias esteja junto com o Alexandre Matos à frente do planejamento. É claro, eu nem sou a favor de dar carta branca a qualquer treinador, porque treinador vai e volta, o treinador pode ser mandado embora amanhã ou pode ir embora por vontade própria. Então é interessante que o Vasco tenha um homem forte no futebol tomando as decisões e esse cara está contratado, que é o Alexandre Matos. Agora, pensando em parte técnica, o Ramon Dias é essencial. E que o Vasco proporcione ao Ramon Dias tudo isso que ele está pedindo. Que é o mínimo, né, Breno? Um time forte, claro, e estrutura no dia a dia. Corrigir essas situações estruturais, eu acho que o Vasco hoje pode fazer isso de maneira rápida. Claro que ter um CT de primeiro mundo, isso vai levar um pouco mais de tempo. Agora, já dá pra você fazer algumas adaptações no dia a dia e atender aos pedidos do seu treinador, que eu acho que depois de tudo que fez, tá com o mínimo de moral, né? Para exigir uma coisa ou outra. Um crédito ele tem com a galera. Não me parece que ele tá exigindo nada demais. Tá exigindo o básico e tá exigindo um bom investimento. Pelo que a gente tem de notícia, investimento não vai faltar no Vasco.